Era noite no sertão nordestino, e o silêncio cortante da caatinga escondia um segredo mortal. Antes dos tiros ecoarem na grota do Angico, uma traição já estava em marcha. E tudo começou com um bilhete misterioso, entregue nas sombras. Este vídeo vai revelar como a morte de Lampião e Maria Bonita foi cuidadosamente planejada e, principalmente, quem realmente os traiu. A promessa é clara. Ao final desta história, o nome que a história tentou apagar por quase um século virá à tona. Mas antes disso, é preciso voltar algumas semanas, quando os primeiros passos dessa emboscada começaram a ser traçados. Enquanto os cangaceiros celebravam suas vitórias, homens fardados traçavam rotas com precisão quase cirúrgica, baseados em informações que só alguém de confiança poderia fornecer. Era um jogo de paciência, silêncio e estratégia. Um jogo em que Lampião, pela primeira vez, estava em desvantagem. No sertão de 1938, Lampião não era apenas um cangaceiro. Era um símbolo de poder. Temido por coronéis, respeitado por coiteiros e reverenciado como uma lenda viva. Seu bando dominava trilhas, vilas e escondidos, conhecendo cada curva do terreno como se fossem extensões de seus próprios corpos. A Grota do Angico era considerada inalcançável, um refúgio perfeito. Mas nesse mesmo período, forças policiais de vários estados estavam unidas numa caçada sem precedentes. Havia recompensa, pressão política e, sobretudo, a promessa de pôr fim ao reinado do Rei do Cangaço. E foi nesse cenário que um informante, alguém muito próximo ao grupo, entregou um pequeno pedaço de papel, um bilhete que mudaria tudo. Esse bilhete continha coordenadas detalhadas, trilhas de acesso e até horários aproximados de movimentação do bando. Não era algo que qualquer pessoa poderia escrever. Era informação de quem estava por dentro, de quem Lampião provavelmente considerava um aliado. Os militares, ao receberem aquele documento, entenderam que não poderiam agir com pressa. Precisavam cercar com cuidado, montar um cerco invisível e esperar o momento certo para o ataque. O nome do entregador foi mantido em sigilo, registrado em relatórios internos e depois misteriosamente apagado de muitos arquivos. Décadas se passaram e a identidade dessa pessoa permaneceu envolta em mistério. Mas tudo começa aqui, nesse instante silencioso em que uma traição foi selada com tinta e papel. Enquanto isso, Lampião continuava seus deslocamentos com confiança. Ele acreditava que os coiteiros, os habitantes locais que o ajudavam, ainda eram fiéis. Ele não sabia que entre seus aliados havia alguém que havia mudado de lado. Essa confiança cega seria sua ruína. Os soldados começaram a se movimentar discretamente. Mapas foram traçados, rotas foram marcadas e homens começaram a se posicionar em pontos estratégicos ao redor do território onde Lampião costumava se esconder. Era como um xadrez cruel, no qual cada peça estava sendo movida contra o rei. E ele ainda não percebia. Na madrugada silenciosa, homens armados começaram a avançar lentamente pela caatinga. Os passos eram abafados pela areia seca e os galhos estalavam como pequenos estopins de uma tragédia anunciada. Um informante caminhava ao lado dos oficiais, guiando-os por caminhos pouco conhecidos, indicando onde deveriam passar, onde poderiam se esconder e qual seria o melhor momento para atacar. Mas sua identidade permanece oculta, por enquanto. Este é o primeiro elo de uma corrente de traições que culminaria na emboscada mais famosa da história do cangaço. A noite está armada, o bilhete foi entregue e o cerco começou a se fechar. Mas quem foi o responsável por colocar tudo isso em movimento? No próximo capítulo, você vai descobrir como o cerco invisível foi montado com precisão e quais nomes estavam por trás da estratégia que selaria o destino de Lampião e Maria Bonita.
A resposta começa a se desenhar, mas o verdadeiro traidor ainda está escondido nas sombras. Yetimekishum. Enquanto Lampião e seu bando seguiam confiantes pelos caminhos áridos do sertão, um cerco silencioso estava sendo tecido ao redor deles. Não era um cerco comum. Era invisível, preciso e letal. Neste segundo capítulo, você vai descobrir como os militares montaram uma emboscada quase perfeita e como alguém próximo ao cangaceiro forneceu informações detalhadas que tornaram isso possível. A caçada havia deixado de ser uma simples perseguição para se transformar em uma operação meticulosamente calculada, onde cada movimento era cronometrado e cada passo previsto com antecedência. Os oficiais sabiam que não poderiam enfrentar Lampião em campo aberto. O bando era rápido, conhecia o terreno e tinha táticas de guerrilha impecáveis. Por isso, optaram por sufocá-lo aos poucos, fechando os caminhos e isolando os coiteiros. E tudo isso só foi possível graças a uma mente que, nas sombras, entregava dados valiosos sobre o paradeiro do rei do cangaço. As tropas foram divididas em pequenos grupos. Cada destacamento recebeu instruções claras: evitar confrontos diretos e manter o silêncio absoluto. Mapas foram desenhados com detalhes impressionantes, trilhas secundárias, rotas de fuga, riachos usados para despistar rastros. Tudo indicava que alguém com conhecimento íntimo das movimentações do bando havia participado do planejamento. Relatos posteriores indicam que reuniões secretas ocorreram em fazendas afastadas, onde informantes se encontravam com comandantes da volante sob a luz fraca de lampiões. Em uma dessas reuniões, um homem teria entregue dados decisivos, a localização exata da Grota do Angico e o momento ideal para o ataque. Essa informação não surgiu por acaso. Foi resultado de semanas de espionagem e de uma traição cuidadosamente mantida em segredo. Enquanto o cerco se formava, os coiteiros começaram a ser pressionados. Muitos foram interrogados, alguns ameaçados, outros subornados. A rede de apoio que mantinha Lampião informado começou a se desmanchar sem que ele percebesse. Cada vez mais, as tropas sabiam para onde ir e quando chegar. E a cada dia, o círculo ao redor do bando se fechava mais. 2 nomes começaram a surgir entre os militares como os olhos dentro do cangaço. Um deles era conhecido por sua proximidade com Lampião, quase um irmão de confiança. O outro, um coiteiro experiente, que conhecia cada curva da caatinga e tinha trânsito livre entre os bandos. Ambos pareciam leais, mas apenas um era o verdadeiro traidor. Os oficiais jogavam um jogo psicológico, deixavam pistas falsas, espalhavam boatos e observavam as reações dos informantes. Queriam ter certeza de que estavam lidando com alguém confiável antes de executar o plano final. Ao mesmo tempo, mantinham o nome em absoluto sigilo, temendo que qualquer vazamento alertasse o bando. O traidor sabia demais, e por isso era mantido nas sombras, protegido até mesmo dos próprios soldados. Essa figura misteriosa caminhava entre 2 mundos, o da confiança dos cangaceiros e o da frieza dos militares. Enquanto isso, Lampião e Maria Bonita aproveitavam um raro momento de tranquilidade. Acreditavam estar seguros, cercados por aliados fiéis. Não imaginavam que, naquele exato instante, homens armados avançavam pelas rotas que antes eram refúgios, agora transformadas em caminhos de morte. O cerco invisível estava praticamente fechado. Faltava apenas o último movimento: levar o bando para o local exato onde a emboscada aconteceria. O plano estava tão bem arquitetado que parecia impossível falhar. O cerco está armado, os soldados estão posicionados e os informantes cumprem seus papéis nas sombras. No próximo capítulo vamos entrar na Grota do Angico, o último refúgio do bando. Ali, onde Lampião acreditava estar protegido,
A traição mostrará sua face mais cruel. Você vai sentir o peso de cada escolha e perceber como a confiança cega foi usada como arma mortal. O terreno está pronto e o destino selado. Naquela noite abafada de julho de 1938, a Grota do Angico parecia um refúgio perfeito. Os galhos retorcidos da caatinga formavam uma muralha natural, escondendo qualquer movimento à distância. Para Lampião e seu bando, aquele local era seguro, conhecido apenas por poucos coiteiros de confiança. Eles acreditavam estar fora do alcance dos volantes, descansando depois de semanas de deslocamentos intensos. Mas havia algo diferente no ar. Maria Bonita sentiu primeiro. Ela comentou com algumas companheiras que a noite estava estranhamente silenciosa, como se a mata estivesse prendendo a respiração. Este capítulo vai revelar como a escolha desse esconderijo, combinada com a informação vazada por um traidor, foi a peça central do plano que acabaria com o reinado do rei do cangaço. A grota ficava às margens do rio São Francisco, em uma posição estratégica que até então havia protegido Lampião de várias perseguições. O terreno irregular dificultava o acesso e os bandidos tinham pontos de observação espalhados. Mas naquele momento, a confiança era tanta que a vigilância havia relaxado. Alguns homens dormiam profundamente, outros conversavam em voz baixa. Maria Bonita penteava os cabelos e Lampião, sentado à sombra, revisava mentalmente os próximos passos de sua jornada. Eles estavam a poucos metros de onde, em poucas horas, tiros ecoariam de forma devastadora. Do outro lado, tropas militares avançavam lentamente, guiadas por alguém que conhecia cada curva daquele esconderijo. Era a etapa final de um cerco iniciado semanas antes. O informante, cuja identidade ainda permanece envolta em mistério neste ponto da narrativa, havia fornecido não só a localização, mas detalhes minuciosos sobre horários, quantidade de homens e até os pontos mais vulneráveis da grota. Graças a isso, os volantes puderam se posicionar com precisão milimétrica, formando um anel invisível em torno do acampamento. O silêncio era absoluto. Nenhum cachorro latiu, nenhum pássaro rompeu o ar. Era como se a própria natureza estivesse aguardando o inevitável. Dentro da grota, os cangaceiros riam confiantes. Do lado de fora, homens de farda esperavam o momento de agir, com os dedos firmes nos gatilhos. Lampião sempre confiou na rede de coiteiros. Ele acreditava que, enquanto tivesse aliados locais, seria impossível ser surpreendido. Essa crença foi sua maior fraqueza. Os coiteiros conheciam os esconderijos, os caminhos secretos e os horários de movimentação. Um deles, movido por promessas, medo ou ambição, decidiu romper o pacto de lealdade. Essa traição não foi percebida de imediato. O bilhete entregue semanas antes, as reuniões secretas e o cerco invisível só fizeram sentido muito depois, quando já era tarde demais. Naquela noite, Lampião dormia cercado por homens que confiavam cegamente nele. E, ironicamente, cercado também por inimigos silenciosos que aguardavam o amanhecer. Enquanto a madrugada avançava, a tensão aumentava entre os soldados. Qualquer movimento em falso poderia alertar os cangaceiros e colocar tudo a perder. Os oficiais deram ordens curtas, gestos calculados. Eles estavam posicionados em diferentes pontos da mata, prontos para fechar o cerco assim que o primeiro raio de luz surgisse no horizonte. No interior da grota, Maria Bonita olhou para o céu escuro e disse baixinho: "Tem algo errado." Poucos ouviram. Poucos acreditaram. O pressentimento dela era como um eco distante de um destino já selado. Esse é o momento em que o passado e o futuro se tocam. Cada passo dado pelos volantes foi cuidadosamente pensado. Cada descuido dentro da grota seria fatal. O esconderijo, que por anos garantiu segurança, naquela madrugada se tornaria uma armadilha mortal. É aqui que a traição começa a mostrar suas consequências mais cruéis. A confiança de Lampião seria usada contra ele,
transformando o terreno conhecido em palco de um massacre. A grota está cercada, o bando relaxado e os volantes aguardam o momento exato para atacar. No próximo capítulo, o silêncio vai se romper com uma chuva de balas que durará poucos minutos, mas mudará para sempre a história do sertão. A emboscada está prestes a explodir. Foram menos de 20 minutos. 20 minutos que ecoariam por décadas como o som da queda de um império. Neste capítulo, você vai vivenciar o momento em que a madrugada silenciosa da Grota do Angico foi rasgada por uma tempestade de balas. Era pouco depois das 4 horas da manhã, quando os primeiros raios de luz começaram a atingir o céu. Os soldados, imóveis como sombras, aguardavam o comando final. A tensão era quase palpável. Então, um som seco cortou o ar, o estalar de um galho sob o pé de um volante. Foi o bastante para que tudo desabasse. Em questão de segundos, rajadas intensas explodiram de diferentes pontos da mata. O acampamento, até então mergulhado em tranquilidade, virou um campo de guerra. Gritos, estampidos e correria. Os cangaceiros despertaram atordoados, tentando entender de onde vinham os tiros, mas o cerco estava perfeitamente montado. Não havia para onde correr. Lampião, acordando sob fogo cerrado, tentou reagir. Correu para pegar sua arma, gritando ordens para organizar a defesa. Maria Bonita, ao seu lado, segurava os cabelos ainda soltos enquanto ajudava a distribuir munição. Os homens, em pânico, respondiam aos tiros, mas não sabiam de onde exatamente vinham. A mata fechada e a posição estratégica dos soldados faziam parecer que os inimigos estavam em todos os lados. Confiança no terreno familiar se transformou em desvantagem mortal. O ataque foi tão preciso que parecia coreografado. Cada rajada de balas parecia saber onde atingir. Não havia espaço para recuar, nem tempo para pensar. Os relatos de sobreviventes descrevem um cenário caótico. Homens tombando enquanto ainda tentavam vestir as cartucheiras. Maria Bonita gritando para que corressem. Lampião resistindo no centro, como se ainda acreditasse que poderia virar o jogo. Mas os volantes haviam treinado para aquele momento. Eles tinham mapas, conheciam cada ponto estratégico e sabiam exatamente onde estavam os líderes do bando. As balas atingiram o acampamento como uma tempestade programada. Era evidente que alguém havia entregado detalhes minuciosos. Nenhuma tropa teria conseguido tamanha precisão sem informação interna. A chuva de balas durou pouco tempo, mas foi suficiente para dizimar o grupo. Alguns tentaram fugir pela mata, mas foram interceptados rapidamente. Outros resistiram até o último tiro, cercados por um fogo cruzado que não deixava brechas. Lampião foi atingido mortalmente, caindo ao lado de Maria Bonita. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase irreal. Os soldados avançaram lentamente, certificando-se de que não restava ninguém em condições de revidar. O sol começava a nascer, iluminando um cenário devastador. Corpos espalhados, armas caídas. E o homem que por anos havia desafiado governos e exércitos, agora jazia no chão, vencido não apenas por balas, mas pela confiança mal depositada. Os oficiais comemoraram. A emboscada havia sido um sucesso absoluto do ponto de vista militar. Mas nos bastidores, a identidade do informante era tratada como segredo de Estado. Poucos sabiam, e entre esses poucos, o nome foi escondido com camadas de silêncio. O triunfo daquela manhã escondia uma verdade incômoda. Lampião não caiu por descuido, caiu por traição. Um plano tão preciso só poderia ter sido arquitetado por alguém muito próximo. O tiroteio cessou, os corpos foram recolhidos e o sertão testemunhou o fim sangrento de uma era. Mas a pergunta permanece: quem foi o traidor? No próximo capítulo, vamos mergulhar nas investigações, depoimentos e documentos que revelam como um nome foi apagado da história. Um nome que esteve ao lado de Lampião até os últimos momentos e que, nas sombras, determinou seu destino. A resposta está próxima, mas ainda envolta em silêncio. Décadas após a tragédia na Grota do Angico,
Depoimentos esquecidos começaram a emergir, lançando luz sobre o que até então estava envolto em mistério. Este capítulo revela como o verdadeiro traidor de Lampião e Maria Bonita permaneceu oculto por anos, mesmo quando relatos conflitantes circulavam entre oficiais, coiteiros e historiadores. A promessa é clara: você vai conhecer os nomes que foram suspeitos oficialmente e, finalmente, entender quem realmente entregou o bando para a morte. Mas antes, é preciso compreender o contexto político e social que permitiu que essa traição fosse acobertada. O governo, ávido por uma vitória simbólica, alimentou narrativas que simplificavam os acontecimentos e escondiam os detalhes mais cruéis da emboscada, criando uma versão conveniente da história. Entre os suspeitos oficiais, alguns nomes surgiram repetidamente nos arquivos militares. Pedro de Cândido, um coiteiro experiente que conhecia cada rota e esconderijo, era visto como possível informante. Outros mencionavam Corisco, que, embora estivesse próximo do bando, teria sido convencido por autoridades a colaborar com o cerco. Mas nenhum desses nomes se encaixava perfeitamente com os relatos internos que detalhavam o planejamento da emboscada. Documentos inéditos, encontrados em arquivos esquecidos, mostravam que as tropas recebiam informações tão detalhadas sobre a Grota do Angico que apenas alguém de extrema confiança dentro do bando poderia fornecer. Cada coordenada, cada horário, cada ponto estratégico era resultado de uma colaboração silenciosa e traiçoeira. O cerco invisível, que parecia quase impossível de ser montado, só funcionou porque alguém sabia exatamente como Lampião pensava e agia. Depoimentos de sobreviventes, muitos dados em anonimato, descrevem um homem que caminhava entre dois mundos. Aparentava lealdade, mas passava informações cruciais para os militares. Relatos indicam que ele acompanhava reuniões e movimentos do bando, e cada passo dado por Lampião era monitorado e, posteriormente, transmitido aos volantes. O bilhete do início da história, lembram-se dele? Começa a fazer sentido aqui. Ele não foi apenas uma coordenada. Foi o início de uma série de atos de traição que culminaram naquela madrugada sangrenta. Documentos apontam que a motivação do traidor não foi apenas financeira. Havia medo, ambição e pressão política. Alguns oficiais buscavam recompensas e reconhecimento, enquanto outros queriam garantir que o cangaço não continuasse a ameaçar o controle da região. A traição foi fria, calculada e deliberada, feita por alguém que Lampião considerava amigo. Os depoimentos relatam momentos em que decisões aparentemente inocentes do bando estavam sendo monitoradas e relatadas, evidenciando que a rede de confiança de Lampião estava sendo manipulada de dentro. A tensão psicológica foi, portanto, um componente crucial. Não se tratava apenas de armas, mas de manipulação, paciência e planejamento minucioso. Enquanto os anos passavam, historiadores tentavam reconstruir a história com fragmentos de relatos, mas o verdadeiro nome permanecia apagado. Cada vez que alguém se aproximava da verdade, surgiam versões conflitantes que desviavam o foco. As informações, que começou com o bilhete inicial, percorreu décadas sem que ninguém pudesse fechar o círculo completo. Esse silêncio deliberado preservou o mito de Lampião, mas também protegeu o traidor, permitindo que sua identidade fosse esquecida ou ignorada por muito tempo. A rede de suspeitos foi apresentada, os depoimentos analisados e os documentos revisados. Mas o nome que selou a morte de Lampião e Maria Bonita ainda não foi revelado. No próximo e último capítulo, a verdade finalmente vem à tona, e cada detalhe, cuidadosamente escondido, será exposto. A promessa que iniciou este vídeo será cumprida. Você vai descobrir quem realmente traiu o rei do cangaço e como sua ação mudou para sempre a história do sertão. O nome, que por décadas permaneceu nas sombras, finalmente emerge da história. O verdadeiro traidor de Lampião e Maria Bonita era um coiteiro considerado de confiança absoluta, alguém que caminhava lado a lado com o bando,
compartilhando refeições, confidências e planos. Sua lealdade aparente foi o que permitiu que os militares obtivessem informações precisas sobre cada movimento, cada rota de fuga e até horários exatos de descanso. Décadas depois, depoimentos esquecidos e documentos recuperados em arquivos antigos confirmam o que os relatos oficiais omitiram. Este homem foi o elo decisivo que entregou Lampião e Maria Bonita à morte na Grota do Angico. Mas compreender sua motivação exige mergulhar mais fundo nas circunstâncias em que a traição foi arquitetada e mantida em absoluto sigilo. O coiteiro agiu movido por uma combinação de medo, ambição e pressão política. A presença das tropas era crescente. As recompensas por informações substanciais aumentavam e alianças políticas locais se firmavam com contratos de silêncio e proteção. Cada detalhe passado aos militares não era improvisado. As coordenadas, os horários e os pontos vulneráveis da Grota do Angico foram cuidadosamente registrados e transmitidos. A inteligência não era apenas militar. Era fruto de uma colaboração interna que Lampião jamais desconfiou. O traidor conhecia cada estratégia do cangaceiro e entendia como o grupo se movia, confiando cegamente no próprio bando. E usou essa confiança como arma para selar o destino deles. Os relatos de sobreviventes descrevem como o coiteiro desempenhou seu papel com aparente normalidade. Ele participou de reuniões, observou cada passo e manteve sua máscara de lealdade perfeita até o momento final. O bilhete entregue semanas antes da emboscada, lembram-se dele? Esse foi apenas o início de uma série de ações calculadas, cada uma aumentando a precisão do cerco e reduzindo qualquer chance de sobrevivência do bando. A emboscada, quando ocorreu, parecia quase impossível de falhar, e de fato foi quase impecável, graças às informações entregues por dentro. Lampião e Maria Bonita foram pegos de surpresa. E o massacre que se seguiu resultou não só da força militar, mas da confiança mal depositada que eles nutriram pelo traidor. A revelação deste nome muda a narrativa do cangaço. Não foi a sorte, não foi apenas o exército ou o planejamento do governo que causou a queda do bando. Foi a combinação da inteligência militar com a colaboração interna de alguém que conhecia o coração do grupo. Documentos, cartas e relatos de época confirmam que o coiteiro foi protegido após a operação, suas ações discretamente encobertas e sua identidade apagada da memória oficial do sertão. Apenas décadas depois, com o surgimento de arquivos e depoimentos esquecidos, a verdade pôde ser finalmente contada, revelando que a tragédia de Lampião e Maria Bonita foi tão planejada quanto cruelmente executada. Enquanto o sol nascia sobre a Grota do Angico, os corpos jaziam no chão e o sertão silenciava sob o peso da perda. Mas nos bastidores, a história da traição era ainda mais profunda do que parecia. Cada documento recuperado, cada relato esquecido, amarrava as peças do quebra-cabeça. O bilhete, o cerco invisível, a grota transformada em armadilha e, finalmente, a ação do coiteiro que atravessou o limite entre lealdade e traição. Tudo se encaixava. Iniciado no primeiro capítulo, finalmente se fechava. E assim termina esta história. O traidor, por quase um século escondido nas sombras, finalmente tem seu nome revelado. A morte de Lampião e Maria Bonita deixa de ser apenas uma lenda de guerra para se tornar um relato de conspiração, confiança quebrada e estratégias friamente calculadas. Mas há um eco final, um mistério que ainda permanece. Alguns sinais deixados por Lampião antes da morte indicam que ele poderia ter suspeitado da traição e até mesmo preparado mensagens codificadas para alertar o futuro. Este é o próximo segredo a ser explorado, provando que, mesmo diante da morte, Lampião e Maria Bonita continuam desafiando o tempo e a memória do sertão.